Ei, meus queridos, boa tarde. Como é que está aí? Como é que estão vocês? Tudo bem? Hoje aqui em São Paulo um friozinho gostoso, né? Uma ótima oportunidade para ficar em casa. Já estamos em casa há bastante tempo, né? Quero dar uma boa tarde, né? Ou para quem estiver assistindo esse vídeo depois, um bom dia ou uma boa noite, enfim. Quero dar um olá bem caloroso para todos vocês. Hoje nós estamos aqui na nossa live de número 10, né? Se não me engano. Pessoal, nós estamos vivendo um contexto bombástico, um contexto bastante desafiador, que nos convida ao desespero, nos convida ao desânimo, nos convida à raiva, à ira, à contenda. Né? Então, por isso mesmo é que eu quero dizer para vocês o seguinte: nós vamos falar hoje sobre misericórdia. Eu acho que nós nunca vivemos, talvez como brasileiros e como seres humanos, um contexto tão oportuno para exercer a misericórdia. Contexto de pandemia, e aqui no Brasil não bastasse a pandemia, toda essa efervescência política e ideológica que está já de alguns anos aflorando, e agora, especialmente nesse tempo, está tão em evidência, né? Então, meus queridos, eu quero convidar vocês a respirar fundo, deixar os problemas um pouquinho de lado, né? Desliga lá um pouquinho o fogo, né? Da panela. Esquece um pouquinho esse contexto conturbado que nós estamos vivendo e vamos novamente subir para um lugar de paz. Vamos ter um momento de refrigério. Vamos ter um momento de separação das coisas que nos afligem. Jesus fazia muito isso. Jesus, no momento de absoluta bagunça, né? A multidão apertando ele e um contexto tão confuso e difícil, Jesus, em dado momento, deixava as pessoas e subia o monte. E ali no monte ele se assentava e falava com Deus e ele voltava com as suas baterias recarregadas. Agora você imagine, se Jesus precisava fazer isso, se Jesus fazia isso, imagine eu e você. Então vamos parar um pouquinho agora, vamos descansar um pouco em Deus, vamos deixar as coisas de lado e vamos subir para esse lugar de paz. Gente, nós vamos falar hoje sobre misericórdia. Nós vamos falar hoje sobre Mateus capítulo 5, versículo 7. Nós temos falado já de alguns domingos para cá sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um sermão super famoso da Bíblia, né? Um sermão que tem a duração aí no Evangelho de Mateus de 3 capítulos, né? Capítulos 5, 6 e 7, onde Jesus está então falando das características das pessoas as quais constituem o reino de Deus, as quais são súditas do reino de Deus. Então Jesus não está falando assim que felizes são as pessoas que buscam fazer tais coisas, mas ele está dizendo categoricamente que felizes são os humildes, os pobres de espírito, felizes são os que choram, felizes são os mansos, felizes são os que têm fome e sede de justiça, e finalmente agora, felizes são os misericordiosos. Então nós percebemos que Jesus ele faz uma divisão aqui nas bem-aventuranças, né? Lembrando que a palavra bem-aventurado é uma palavra que extravasa a felicidade. Não é apenas feliz ou um pouco feliz, mas é muito feliz, é pleno. Vamos lembrar um pouquinho de algumas coisas, né? Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas muitas vezes se matam. A gente vê que o suicídio é uma coisa absolutamente presente na nossa sociedade, não apenas brasileira, mas no mundo. E muitas vezes as pessoas se matam por falta de sentido na vida. Eu acho que não existe coisa pior que crise existencial. Né? Quando a pessoa percebe que a vida dela não tem mais sentido. E Jesus aqui está dizendo que feliz, ou seja, aquela pessoa que encontrou o real sentido da sua vida. Essa pessoa é feliz. E felizes são essas pessoas que atendem a esses pré-requisitos, né, que Jesus aqui está dizendo claramente. E uma coisa interessante, né, Jesus faz uma divisão aí nas bem-aventuranças. Até aqui, até a bem-aventurança onde ele diz felizes os que têm fome e sede de justiça, ele está falando do seu relacionamento vertical, né, os homens com Deus. Mas a partir de agora, Jesus começa a falar do relacionamento horizontal, de uns com os outros. Né? Então, felizes os que exercem misericórdia,
porque alcançarão misericórdia. Assim está registrado lá no nosso texto. Gente, misericórdia é uma característica de Deus, talvez a mais marcante. A misericórdia é a característica de Deus que nos permite estar aqui agora. Eu estou aqui falando com vocês porque eu acordei. Acordei, graças a Deus, com uma família maravilhosa aqui ao meu lado, com comida na geladeira. Eu tenho que ser honesto com vocês, né? Com todas as minhas necessidades supridas. Estou aqui respirando bem, não estou enfermo, graças a Deus. E ainda que estivesse enfermo, ainda que não tivesse todas essas coisas, só o fato de estar vivo, só o fato de poder me comunicar, né? O fato de poder usar essa ferramenta, estar falando com vocês, isso já é provas claríssimas das misericórdias de Deus. O profeta Jeremias, quando ele escreve lá o livro de Lamentações, lá no capítulo 3, verso 21, ele fala uma coisa diante de um contexto terrível que estava vivendo a cidade de Jerusalém. Jerusalém tinha sido sitiada pela Babilônia, né? E as pessoas, os judeus daquela cidade tinham sido escravizados, pais de família, mães, crianças, destruíram a cidade, destruíram o templo, colocaram fogo em tudo. E, diante desse contexto, Jeremias, então, lamenta e escreve o livro de Lamentações. Mas lá no capítulo 3, no verso 21, ele se lembra de algo. Ele fala, eu quero trazer a memória, eu quero me lembrar daquilo que pode me trazer esperança. E o que lhes traz esperança? Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Elas não têm fim. Queridos, as misericórdias do Senhor é o que nos traz esperança. Porque hoje, se eu estou aqui falando com vocês, se vocês puderam acordar hoje, é porque Deus está lhes dando uma nova oportunidade. Estar aqui com vocês representa uma nova oportunidade de fazer as coisas diferentes. Não importa como foi o seu dia ontem. Eu não sei se você sofreu ontem, se você cometeu erros, se você fez coisas das quais você se arrepende. Hoje Deus está te dando uma nova oportunidade. O presente é, de fato, um presente. Então vamos aproveitar esse presente juntos? Vamos falar um pouquinho sobre misericórdia. Eu vou tentar, gente, não me estender muito. Eu ainda não sou um profissional na área da comunicação falando aqui com vocês. É muito estranho estar falando com o celular, mas eu sei que tem gente me ouvindo aí. Então vamos lá, gente. Olha só. Primeira coisa. Jesus diz, felizes, né, os misericordiosos. Nós já falamos sobre a palavra no grego, bem-aventurado, que traduzindo para o português não teria uma tradução direta, mas o significado na língua original ele é sempre mais superlativo, né? Ele é sempre mais abrangente do que na língua portuguesa. Toda tradução ela perde um pouco do seu, ou um pouco ou muito, né, do seu significado. Mas bem-aventurado é uma felicidade extrema. Então Jesus está falando, feliz ao extremo é aquele que exerce misericórdia. Gente, misericórdia é um artigo de luxo nos dias de hoje. Misericórdia não é uma coisa que a gente encontra por aí. Muito embora, nesse contexto de pandemia que nós estamos vivendo, de coronavírus, a gente tem visto que algumas pessoas, ou uma grande parcela das pessoas, têm sido levadas, né, têm sido conduzidas a exercer mais misericórdia. Até porque no momento que nós estamos vivendo, pensar no outro não é uma opção. Né? As pessoas são obrigadas, elas estão sendo obrigadas a pensar umas nas outras, até por conta da sua própria integridade. Então a gente fica preocupado com uma pessoa doente, até porque se ela está doente eu também posso ficar. Né? Mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero dizer o seguinte, a misericórdia ela não é algo inerente ao ser humano. Nós já temos falado sobre isso nas lives anteriores. Quando nós falamos de humildade, quando nós falamos de mansidão, quando nós falamos de fome e sede de justiça aos olhos de Deus, né? A justiça que preenche de fato aquilo que Deus requer do ser humano, isso não é inerente, isso não nasce conosco. Isso é obra da graça de Deus. Então uma pessoa para ser misericordiosa com outra, ela não nasce misericordiosa. Né? Não adianta a gente pensar assim, aquela pessoa, meu vizinho, meu primo, meu parente, ele é uma pessoa tão bondosa, ele perdoa com facilidade. O que acontece muitas vezes com pessoas que têm esse tipo de personalidade é que às vezes elas por fora elas demonstram
uma pessoa muito pacífica ou muito passiva, mas por dentro elas estão explodindo. Eu já vi gente passando mal porque não consegue lidar com uma determinada situação e aparentemente ela demonstra que está bem, mas por dentro existe um vulcão ali em erupção. Então, não é disso que Jesus está falando aqui. Jesus está falando daquela misericórdia que nasce de um coração novo, de um coração que nasceu de novo, de um coração transformado, de um coração regenerado, né, como diz a música. E essa misericórdia, ela é de fato o quê? Se colocar no lugar do outro. Vamos falar um pouquinho sobre misericórdia. Eu não sou especialista como o pastor Nilo, que está nos assistindo aqui, em grego, nem hebraico, nem nenhuma dessas línguas antigas, mas se nós formos dissecar o termo misericórdia, nós vamos perceber o quê? Que miseri, né, miséria, córdia, cardio, tem a ver com coração. Então, é sentir a miséria do coração. É quando você olha para o seu próximo, olha para o seu vizinho e sente o que ele está sentindo. Tenta se colocar no lugar dele. Né? É uma expressão americana que diz assim, né? Put yourself on someone's shoes. Né? Coloque você mesmo no sapato de outra pessoa. Então, misericórdia é quando você consegue se colocar inteiramente no lugar de outra pessoa. Né? Sentir a miséria do outro, colocar-se de fato no lugar do outro. E, gente, isso não é possível. Exercer a misericórdia não é possível sem amor. Aliás, todas essas coisas que nós temos falado, todos os princípios que Jesus nos transmite, ele só consegue falar todas essas coisas com absoluta propriedade porque ele é o amor encarnado. Nós lemos lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, né, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, ele sendo o próprio amor, ele sendo a manifestação máxima, exagerada, extravasada do amor de Deus, ele está falando sobre os princípios do reino, baseados no amor. Né? O amor é o que torna um discípulo de Jesus conhecido entre as pessoas. Nesse mesmo texto de Mateus capítulo 5, nesse mesmo Sermão do Monte, se nós formos olhar lá para frente, nós vamos perceber que o amor é o que permeia todas essas coisas. Né? Jesus ele está dizendo aqui de expressões do amor maior. Então ninguém consegue perdoar o outro, ninguém consegue ser misericordioso, ninguém consegue olhar para o sofrimento de uma pessoa e se colocar no lugar dela se não estiver revestido de amor. Né? Então o amor é que torna as pessoas conhecidas, é a gasolina que nos leva a obedecermos a Deus e a darmos o devido valor àquilo que Jesus nos ensina. Então, queridos, Jesus fala, né, aí no Sermão do Monte, no verso 7, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, por que é que nós devemos ser misericordiosos? Por que é feliz a pessoa que é misericordiosa? Né? Então, o texto nos fala que o misericordioso ele alcançará misericórdia. Isso é fato. Né? Aqui nós fazemos um parêntese para falar um pouquinho sobre a lei da semeadura. Essa lei da semeadura é um tema que tem sido falado, discursado por muitos palestrantes, por muitos oradores que se propõem a falar do Evangelho de Cristo. O que vem a ser a lei da semeadura? A lei da semeadura ela fica muito clara na Bíblia. Tá? Quando você dá e você recebe na mesma medida. Isso tanto para o bem quanto para o mal. Nós podemos fazer aqui, por exemplo, menção de Paulo. Eu não marquei esse texto, infelizmente, mas eu sei que ele está em 2 Coríntios, não me lembro o capítulo e o versículo. Se alguém quiser me dar uma ajuda aí, alguém que estiver assistindo, quiser me passar aqui o texto, eu agradeceria muito. Mas Paulo, lá no livro de 2 Coríntios, ele fala o seguinte: aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco. Mas, ao contrário, aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Então veja bem, é uma incoerência, é uma insensatez alguém desejar receber misericórdia do outro, sendo que ele mesmo não exerce misericórdia. É algo completamente insensato. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que aquele que semeia com fartura, aquele que abre o bolso, aquele que abre a sua casa, aquele que abre mão da sua agenda, aquele que está totalmente disposto a ajudar o seu próximo, esse
vai colher com fartura. Esse vai receber na mesma medida e até muito mais aquilo que ele dá, não é? Então, esse é um princípio da colheita, esse é um princípio da semeadura. Um outro texto, nesse mesmo Sermão do Monte, Jesus vai falar lá para frente, né? Quando ele fala, por exemplo, pedi e dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que procura acha, todo aquele que bate a porta lhe será aberta. Aí então Jesus fala, né, que qual dentre vós que o pais, né, que um filho chegar e pedir peixe, o pai lhe daria um escorpião, ou se pedir um pão, o pai lhe daria uma pedra, né, e vice-versa. Então Jesus conclui dizendo: até vós, até vocês, sendo maus, conseguem fazer boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial que vos ama, né, lhes dará todas as coisas. E daí Jesus conclui dizendo: portanto, tudo aquilo, né, façam aos outros o que vocês querem que os outros façam a vocês, pois isso é o que quer dizer a lei e os profetas. O Abraão colocou aqui, né, Abraão? Aquele que semeia igualmente, 2 Coríntios 9,6. Isso aí, Abraão. Valeu. É isso aí. Então veja bem, Jesus conclui aqui esse capítulo 7, né, verso 12, já está chegando no final do Sermão do Monte aqui, ele diz: tudo aquilo que vocês querem que os homens nos façam, assim vocês devem fazer também. Então aquele que quer alcançar misericórdia, ele deve ser misericordioso. Agora, a gente não deve ser misericordioso com o outro, a gente não deve viver a dor do outro apenas para recebermos algo em troca. Então, até aqui, o que Jesus está falando é de uma coisa, de uma aritmética perfeita, de uma matemática aplicada, de uma questão exata. Né? Aquele que é misericordioso recebe misericórdia, aquele que dá, recebe. Mas não é por isso que nós devemos, não apenas por isso que nós devemos exercer a misericórdia. Nós devemos, queridos, exercer a misericórdia porque nós já fomos alcançados pela graça. Gente, o que é que eu fiz para merecer estar vivo hoje? O que é que eu fiz para merecer tudo que eu tenho? E quando eu falo tudo que eu tenho, obviamente eu não estou dizendo aos olhos humanos. Tem gente que tem muito mais do que eu. Tem gente que tem casa própria, eu não tenho casa própria, por exemplo. Né? Tem gente que tem carro do ano, ou carro novo. Meu carro é de 2011, modelo 2008. Mas eu dou graças a Deus pelo meu carrinho. Né? Meu carrinho levou muita gente, deu carona para muita gente, ajudou muita gente. Transportei minha família, meus filhos, minha esposa para muitos lugares, ajudei, levei muita gente para o hospital. Né? Então eu sou muito grato pelo meu carrinho velho, meu Palio Fire, né? Já está meio detonadinho. Mas ele é também uma expressão da graça de Deus sobre a minha vida. Né? Por exemplo, fome. Eu honestamente não sei o que é passar fome. Gente, eu não sei o que é passar fome. Eu sei o que é vontade de comer, isso eu sei muito bem, né? Mas eu não sei o que é passar fome. Então, o que acontece? A graça de Deus me alcançou. E é por isso que eu devo também transmitir e fazer fluir essa graça através da minha própria vida. Né? Então não é só para eu receber algo em troca. Tem pessoas que são muito bondosas com as outras, tem pessoas que são até simpáticas. Isso a gente percebe muito. Vocês já devem ter convivido com gente desse tipo, eu já convivi também. Tem pessoas que são muito boas, são muito simpáticas com as outras, em ambientes, especialmente ambientes de trabalho, onde você tem que fazer, como se fala, um marketing pessoal, né, onde você tem que fazer uma política de bom relacionamento, até para você poder se manter no emprego. Então tem gente que tem um bom comportamento social, mas sempre visando uma recompensa, seja financeira, ou seja de status, ou seja no âmbito profissional, etc. Mas Jesus está dizendo aqui outra coisa. Jesus está dizendo: feliz o misericordioso, aquele que exerce a misericórdia com amor, porque esse já foi alcançado, esse já recebeu uma porção imensa, imensurável do amor e do perdão de Deus. Então, queridos, novamente eu reforço para vocês: eu não tenho nada eu não fiz nada para Deus que eu possa merecer o perdão dele e todas as coisas que Deus tem me dado. Mesmo assim, ele, na sua infinita graça e bondade, tem me concedido. Então é por isso, né? A Bíblia fala: aquele que recebeu de graça recebeste, de graça dai. Então, se você recebeu de graça, dê de graça. Então, se você recebeu vida em abundância, né? Se você recebeu a mensagem de Cristo, se ela
penetrou no seu coração, ela tem que ser passada para frente. Ela tem que ser vivenciada intensamente, né? Talvez as pessoas à sua volta, talvez as pessoas aqui no Facebook, elas nunca tenham tido contato com a Bíblia, nunca tenham folheado uma Bíblia. Então talvez você e eu, no seu ambiente de trabalho, no seu bairro, na sua família, talvez você seja a Bíblia que essa pessoa tenha o contato. Você talvez seja a representação da Bíblia, dos valores de Deus personificados na sua pessoa. Entende? Então, meus queridos, é por isso que nós devemos exercer a misericórdia. Não apenas por uma questão de obrigação, não como se fosse apenas um mandamento, mas por um privilégio. Eu e você temos o privilégio de expressar o perdão que nós recebemos. Eu e você temos o privilégio de manifestar a graça de Deus, o amor de Deus. A gente não tem coisa melhor. Se nós formos falar sobre a graça de Deus, isso vai longe. Eu teria que fazer várias lives aqui sem fim. Tem um cântico que nós cantávamos na igreja que diz, né, a graça com maravilhosa graça, né, é melhor que a vida, é melhor que o meu pecado. Então, gente, a graça de Deus, ela é melhor do que a vida. Ela é o que nos dá esperança, ela é o que nos mantém vivos. O privilégio, né, e a bênção de você poder manifestar a misericórdia, é isso que deve nortear a nossa vida e esse mandamento de Jesus, né? Outra coisa, para concluir, ser misericordioso, gente, é perdoar. Quando nós falamos de misericórdia, nós estamos falando também implicitamente de perdão. O que Jesus fala sobre perdão? Vocês se lembram? O perdão de Jesus não é um perdão aparente, não é um perdão superficial. É um perdão completo, é um perdão profundo. É um perdão que nos transforma, que nos regenera, né? Vocês peguem, por exemplo, a mulher adúltera, né? Aquele relato nos evangelhos. Aquela mulher ela foi pega em flagrante adultério. Foi levada aos pés de Jesus já pronta para ser apedrejada. Mas Jesus, ao invés de apedrejar aquela mulher, né, ao invés de consentir naquele julgamento precipitado e, inclusive, hipócrita das pessoas que pegaram aquela mulher, não. Jesus absolve aquela mulher com absoluto perdão. Jesus estende aquela mulher, entende a sua dor e a restitui novamente à sociedade. Jesus fala, onde que estão os teus acusadores? Né? Quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Gente, é hipocrisia nós queremos o perdão dos outros quando nós não exercemos o perdão. Entende? Então, o que nos diz lá, por exemplo, a parábola do credor incompassível? Vocês se lembram? Lá em Mateus, quem não conhece, fica sabendo agora, em Mateus capítulo 18, versos 23 a 35, existe ali a parábola que Jesus conta, né? Jesus conta essa parábola logo após uma pergunta de Pedro, né? Quando Pedro fala, mestre, quantas vezes nós devemos perdoar? 7 vezes? Pedro fez um chute alto, né? Ele falou, 7 vezes perdoar uma pessoa já, né? Eu sou uma pessoa santa. Quem perdoa 7 vezes é praticamente um santo ambulante, né? Mas Jesus quebra a banca de Pedro, né? Jesus deixa Pedro totalmente frustrado quando ele fala, não te digo apenas 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, o perdão de Deus, ele é quantas vezes for necessário. É um perdão que não tem fim. Quantas vezes nós devemos perdoar nossos irmãos? Quantas vezes eles nos ofenderem? Quantas vezes nós devemos perdoar as pessoas? Quantas vezes elas nos ofenderem? Por quê? Porque o perdão que nós recebemos foi enorme. Aí então Jesus, depois dessa palavra com Pedro, ele fala da parábola do credor incompassivo. Então ele conta que um rei um dia resolveu fazer o acerto de contas com seus súditos. E daí ele encontrou um lá que devia para ele, usando aqui a linguagem de hoje, né, milhares de moedas de prata. Aquele súdito, né, aquele trabalhador do rei, nunca ia conseguir pagar aquela dívida. Era uma dívida impagável. Milhares de moedas de prata. Uma moeda de prata, se a gente for pegar o texto atualizado, né, vai usar a figura do denário, né, e do talento, né? Então o que acontece? Essa dívida que esse moço devia para o rei era imensa. Mas o rei falou, olha, eu vou te prender e tal, vou pegar sua família como paga, né, da sua dívida. E aquele homem então se prostrou aos pés do rei e falou, por favor, não faça isso.
né? Não faça isso, me perdoe e tal. E aí o rei se move de compaixão. Ele exerce a misericórdia e fala: tudo bem, então a sua dívida está completamente perdoada. Imagina, gente, você tem uma dívida de milhões e de repente essa dívida ser totalmente perdoada. Seu nome não vai mais para a SPC, não tem nada, 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 nada. Você foi totalmente perdoado. Então aquele homem sai feliz da vida, perdoado pelo rei, e no meio do caminho ele encontra um funcionário seu que lhe devia apenas 100 moedas de prata. E aí, esse moço que acabou de ser perdoado pelo rei, ele diz para esse devedor: olha, você tem que me pagar. E o devedor fez a mesma coisa, teve a mesma atitude que este credor teve com o rei. Falou: olha, por favor, não faça nada, eu não tenho como lhe pagar essa dívida, me perdoe essa dívida. Mas a parábola nos conta que esse homem não perdoou. Ele, ao contrário, sacudiu, bateu, prendeu este moço, né? E falou assim: você não vai sair da cadeia até que você pague tudo que você me deu. Mas essa história chegou aos ouvidos do rei e o rei ficou furioso. E a palavra do rei foi: eu te perdoei milhares de moedas de pratas. Eu te perdoei uma dívida impagável. E você não conseguiu perdoar do seu funcionário 100 moedas de prata? Então você é que vai agora para a cadeia e você não vai sair dali até que você me pague tudo. Quando que aquele homem ia conseguir pagar tudo? Nunca. Então, queridos, vejam. Misericórdia e perdão. Misericórdia é você, de fato, sofrer o dano. É você não fazer valer o seu direito, mas é muitas vezes você abdicar do seu direito. Essa bem-aventurança está intimamente relacionada com as outras anteriores. No domingo passado nós falamos, aliás, há 2 domingos atrás, nós falamos sobre a questão da mansidão, né? Então, manso não é aquele que é alienado, aquele que é indiferente aos problemas, mas é aquele que, para um bem maior, por um bem maior, sofre dano. É aquele que não murmura diante de uma injustiça que sofre. Entende? Gente, ser cristão é sofrer injustiça. Ser cristão é ser perseguido. E Jesus vai falar isso quando ele vai concluir ali as bem-aventuranças. Então é importante que nós reflitamos profundamente sobre isso e hoje especialmente sobre misericórdia. Meus queridos, nós estamos vivendo aí, vocês sabem, um contexto efervescente na política. Nós temos visto aqui um cenário caótico nas redes sociais. Né? Nós não temos visto diálogo, nós não temos visto um diálogo tranquilo, mas às vezes nós vemos tentativas, ensaios, né? Mas o que a gente mais vê são trocas de farpas. É lógico que nós não podemos ser apolíticos, né? Nós não podemos. Existem 2 extremos. Né? Esses dias atrás, ouvindo o pastor Augusto Nicodemos, ele falou muito bem sobre isso. Existem aqueles que usam da politicolatria, né? Ou seja, idolatram a política. Enquanto existem outros que fazem uso da politicofobia, né? Tem medo de política. Eu confesso para vocês que eu estou mais nesse segundo grupo. Eu tenho um certo repúdio a questões relacionadas à política, não pela sua essência, mas por esses atritos, por essa falta de entendimento entre as pessoas, por essa incapacidade das pessoas em quererem em conseguir se relacionar, em conseguir absorver as informações, né, que os outros estão falando, essa incapacidade de conseguir somatizar um senso crítico através do ouvir e observar o que os outros estão falando. Então, nesse cenário que nós estamos vivendo, não apenas epidêmico, mas também de polaridade política, isso é muito visível, é muito claro a falta de misericórdia. Mas, gente, é importante que nós estejamos e nos coloquemos, ou exercitemos o ato de nos colocar no sapato dos outros, nos colocar realmente no lugar dos outros e entender o que está se passando e, a partir daí, então, estabelecer pontes, estabelecer um diálogo saudável que possa, de fato, culminar numa resolução saudável, numa resolução eficaz para a nossa nação e para a nossa situação agora. Nós estamos todos no mesmo barco, na mesma situação. Ok, gente? Então é isso. Era isso que eu queria falar. Eu quero agradecer a todos que estão me vendo, que estão me ouvindo. Deus abençoe a todos. Um beijão para todos vocês. Tá? Espero que naquilo que eu falhei como ser humano, naquilo que eu não consegui expressar, porque afinal de contas quando a gente fala da Bíblia, quando a gente fala dos valores eternos, a gente fala de coisas muito maiores do que nós, né? Então, naquilo que eu não consegui expressar com clareza e exatidão, eu
tenho fé e peço a Deus que Ele, através do seu Santo Espírito, tenha falado com cada um de vocês. E quero, antes de encerrar ainda, dizer que essa casa é de vocês. Né? Eu não estou falando aqui em meu nome apenas, mas no nome da nossa querida Igreja Presbiteriana Independente de Cidade Líder. Uma igrejinha pequenininha. Nós temos ali menos de 40 membros, né? Mas é uma comunidade humilde, uma comunidade acolhedora. Então, quando passar essa pandemia toda, você está convidado aí conosco lá na Rua Diogo de Souza, número 180, participar com a gente de um culto ali, de uma reunião de oração. É muito gostoso. A nossa igrejinha ela é pequena, mas acolhedora. Então, você vai, com certeza, você vai receber um abraço, vai ter um chazinho depois do culto e vai ser uma delícia. Enquanto isso não acontece, nós estamos aqui nessa live, neste ambiente internetico, né, através das redes sociais, manifestando a nossa solidariedade, o nosso amor, o nosso acolhimento. Então, que todos vocês sejam sempre bem-vindos. Se eu puder pessoalmente ajudar vocês em alguma questão, estou aqui à disposição. Vocês podem postar aí no comentário, pode nos procurar através das redes sociais, tá bom? Então é isso aí, gente querida. Um beijão para todos vocês, saudade de todos. Vamos manter contato, né? Não vamos desanimar e vamos, acima de tudo, olhar para o supremo alvo das nossas vocações, que é Jesus Cristo. Ele é a razão do nosso existir. Ele é o nosso respirar, tá bom? Beijo para todos.